Nesses 50 anos, você já trabalhou pessoas que depois ficaram famosas? Muitas. Só para dar ideia, algumas pessoas confundem oratória com política. Uhum. Se você pegar o número de políticos, por exemplo, agora na campanha, muitos me procuraram. Mas comparado com o número de executivos, é 0,00. Mas, por exemplo, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foi meu aluno. O Baleia Rossi, presidente do MDB, foi meu aluno. A Renata Abreu, presidente do Podemos, foi minha aluna. O Roberto Jefferson, ferrado hoje, coitado, mas presidente do PTB, foi meu aluno. Então, os presidentes dos grandes partidos passaram por ali. E as dançarinas me procuram muito também. Dançarinas? Dançarina. Por exemplo, a Sabrina Sato foi minha aluna, a Sheila Mello, a Feiticeira, bom, todas Por elas, quê? porque começam dançando e depois, como a Sabrina, tem interesse em fazer apresentação de programas de televisão, e aí não dá, porque todo mundo vai ficar olhando o corpo e quando abre a boca tem problema. Eu me lembro que a Feiticeira, quando me procurou, ela tinha feito a primeira tentativa de falar alguma coisa e um jornal aí desceu o cacete, que era muito melhor ela ficar de boca fechada, etc. Ela falou, poxa, eu estou perdida, não pensei que a agressão fosse tão grande assim. Então ela foi. E era uma moça bem preparada, porque pouca gente sabe que ela era formada em comércio exterior, então tinha uma boa formação. E só precisava de uma oportunidade para se expressar bem. Hoje mora nos Estados Unidos lá com o marido, de vez em quando eu vejo umas gravações que ela faz, excelente, está indo muito bem. Sheila Mello também outra, que era formada em balé clássico, em uma boa formação. A Sabrina é inteligentíssima, que você conheceu muito Sim, sem bem. dúvida. E, por exemplo, no caso da Sabrina, o grande desafio foi fazer com que ela melhorasse a comunicação dela sem perder esse jeito meio interiorano de ser, porque o charme dela está aí. Se ela tivesse mudado, provavelmente ela perderia essa graça. Ela teria que continuar, digamos, com aquele sotaque caipira, entre aspas, Isso. porque era a marca dela. Exatamente, e mais desenvolta, sabendo exatamente o que iria falar. Os atletas também vão muito, por exemplo, o Gustavo Borges, que hoje faz palestras maravilhosas, o Meligeni também foi lá fazer o treinamento, o Christian Fittipaldi, o Roberto Scheide, tipo, todos eles vão, porque o que acontece, você que convive com isso, o atleta, ele precisa de patrocínio. E aquele que é mais articulado, mais comunicativo, geralmente tem muito mais facilidade para Sim. ter patrocínio. Se ele fala mal, começa a afugentar um pouco os patrocinadores. Então eles precisavam disso. E alguns deles já prevendo o final de carreira, porque atleta termina a carreira muito Sim. cedo. Poucos, como o Mike Tyson, com 50 e tantos anos, vão se aventurar a fazer uma luta, mas termina muito cedo. E aí eles precisam de uma atividade. E fazer palestras, por exemplo, o Mauro Silva, quando fez o treinamento comigo, ele terminou o treinamento, ele já tinha 10 palestras marcadas. E um bom palestrante hoje, você sabe que é muito bem remunerado. Sim, sem Então, dúvida. e o treinamento para a comunicação é isso. Normalmente, eu oriento como é que eles contam a história da atividade deles, principalmente os momentos de superação que eles tiveram, comparando isso com a vida corporativa. E para a empresa, isso daí tem um bom resultado. E você dá palestras? Sim, sou palestrante também. E a minha palestra, ela tem uma característica, porque quando eu vou ensinar oratória numa palestra, as pessoas ficam me observando nos detalhes. Se eu falo em dicção, vamos ver se esse cara pronuncia bem as palavras. Se eu falo em postura, deixa eu ver se ele se posiciona bem. Se eu falo em gesticulação, da mesma forma. Tudo aquilo que eu ensino como técnica, eu sou obrigado a apresentar na minha própria apresentação. Então é uma palestra em que eu ensino a teoria, mas ao mesmo tempo, no meu comportamento, eu vou mostrando como que é a prática. Perfeito. Os olhos falam, professor? Muito. Os olhos falam muito. Algumas pessoas confundem. Tem gente que acha que para ter uma boa comunicação visual precisa olhar direto o tempo todo. Eu tive um aluno na pós-graduação em marketing político lá na USP. Ele era da Costa do Marfim. E eu falando sobre comunicação visual, que se você desvia os olhos de vez em quando não tem problema, e se encarar demais pode ser agressivo. Ele falou, lá na Costa do Marfim, professor, se alguém olha fixamente durante um tempo prolongado, isso é considerado muito invasivo, é uma agressão que não tem tamanho. Então, trazendo isso para cá, nós não temos esse rigor todo, mas a comunicação visual é importante. Nas conversas pessoais e também diante de uma plateia.
Aquele que não sabe olhar para uma plateia, ele não sabe fazer a leitura das modificações que ele precisa fazer. Quando nós preparamos uma apresentação, uma palestra, você tem que analisar as características dos ouvintes que você vai enfrentar. Se é jovem, vai falar do futuro; se é idoso, vai falar do passado; se é de baixo nível intelectual, você tem que simplificar a linguagem; se as pessoas são de bom nível, você pode utilizar a linguagem um pouco mais complexa, usar a ironia, por exemplo. Depende do conhecimento. Se for especialista, você não pode falar na superfície; se for leigo, você não pode aprofundar mais. Pô, analisa todas essas características. E você tem um nível de acerto excepcional a partir dessa avaliação. Só que às vezes nós nos equivocamos. Você imagina e chega na hora, não é assim. Então, quando você faz essa leitura da plateia, havia, por exemplo, planejado uma apresentação mais técnica e as pessoas não estão reagindo. Você vai migrando para uma mais emocional. Havia planejado uma mais emocional, não dá certo, vai para uma mais técnica. Então, durante a própria apresentação, você vai acertando a sintonia com a plateia. Eu me lembro que eu recebi um grupo de alunos, eram 20 participantes, de uma empresa. O mais velho tinha 29 anos, era o VP da empresa. Mais velho. Os outros 28, 27, diretores, garotado. Peguei aquelas fichas, olhei pela idade e falei, deixa comigo. Linguagem mais solta, na maneira de me trajar eu vou mais soltinho também. Bom, aí comecei com as minhas brincadeirinhas e os caras não reagiam e falavam, não reagiram. Aí eu fui percebendo que, embora eles fossem jovens na idade, na atividade profissional eles tinham amadurecido demais, muito. Então eram pessoas mais maduras. Aí fui mudando para uma apresentação mais técnica e aí sim, aí pegou. E no final fizeram uma avaliação, gabaritou com nota máxima, mas veja, Flávio, se eu não tivesse feito essa leitura, eu não teria percebido essa reação, teria insistido naquela minha avaliação inicial e teria sido um fracasso. Então é preciso ter esse contato visual. E depois, por exemplo, vai o Flávio Prado, um camarada conhecido, querido, super projetado. E se você vai num grupo e você não olha para um determinado lado da plateia, fala, esse cara é prepotente, é arrogante, nem olhou para o meu lado. Quando você olha para um lado, depois você olha para o outro, as pessoas se sentem incluídas, se sentem prestigiadas e a partir daí passam a torcer pelo seu sucesso. E depois o que acontece? Alguém diante de uma plateia, durinho ali, se ele não se movimenta, vai dar a impressão que ele está todo artificial. Quando você olha de um lado, depois você olha para o outro lado, isso ajuda a dar uma flexibilidade no tronco, quebra a rigidez da postura, aí você pode ficar com uma postura elegante e natural ao mesmo tempo. Então veja quanta importância tem a comunicação visual.